O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 2. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir. É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. A ciência moderna analisou o mundo exterior. Suas penetrações no universo objetos são profundas. Isso será sua honra e sua glória. Mas nada sabe ela ainda do universo invisível e do mundo interior. É esse o império ilimitado que lhe resta conquistar. Saber por que laços o homem se liga ao conjunto, descer a sinuosidades misteriosas do ser, onde a sombra e a luz se misturam, como na caverna de Platão, percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, auscultar o seu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência. Não há estudo mais necessário. Enquanto as escolas e as academias não o tiverem introduzido em seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Já vemos, porém, surgir e construir-se uma psicologia maravilhosa e imprevista, de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do movimento transformador. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalideceram-se e se desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. O espírito humano está em trabalho por toda parte, sob a aparente decomposição das ideias e dos princípios. Por toda parte, na ciência, na arte, na filosofia e até no seio das religiões, o observador atento pode verificar que uma lenta e laboriosa gestação se produz. A ciência, sobretudo, lança em profusão sementes de ricas promessas. O século que começa será o das potentes eclosões. As formas e as concepções do passado, dizíamos, já não são suficientes. Por mais respeitáveis que pareça essa herança, não obstante o sentimento piedoso com que se podem considerar os ensinamentos legados por nossos pais, percebe-se que esse ensinamento não foi suficiente para dissipar o mistério sufocante do porquê da vida. Pode-se, entretanto, em nossa época, viver e agir com mais intensidade do que nunca, mas é possível viver e agir plenamente, sem se ter consciência do fim a atingir? O estado da alma contemporâneo reclama uma ciência, o estado da alma contemporâneo reclama uma ciência, uma arte, uma religião de luz e de liberdade, que venham dissipar-lhe as dúvidas, libertá-lo das velhas servidões e das misérias do pensamento, guiá-lo para horizontes radiosos a que se sente levado pela própria natureza e pelo impulso de forças irresistíveis. Fala-se muito de progresso, mas o que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora na boca de oradores, pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado. 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois extinguiram-se, e o homem não discerne ainda atrás dos horizontes limitados de seu pensamento o além sem limites, aonde o leva o destino. Impotente para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará a sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um de todos.
Os homens não progridem e não se adiantam senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. O progresso não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial. Do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte, de literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia mãe que há de fecundar toda a vida humana, a fonte elevada e pura de onde hão de dimanar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. É tempo de compreender. A civilização só poderá engrandecer-se, a sociedade só poderá subir-se um pensamento cada vez mais elevado e uma luz mais viva vierem. É tempo de compreender. A civilização só poderá engrandecer-se, a sociedade só poderá subir se um pensamento cada vez mais elevado e uma luz mais viva vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Somente a ideia é mãe da ação. Somente a vontade de realizar a plenitude do ser cada vez melhor, cada vez maior, nos pode conduzir aos cimos longínquos em que a ciência, a arte, toda a obra humana, numa palavra, achará sua expansão, sua regeneração. Tudo nolo diz. O universo é regido pela lei da evolução. É isso que entendemos pela palavra progresso. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei. Não se pode desconhecer hoje essa força, essa lei soberana. Ela conduz a alma e suas obras através do infinito do tempo e do espaço a um fim cada vez mais elevado. Mas essa lei não é realizável senão por nossos esforços. Para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos, é preciso, antes de tudo, aprender a discernir, a reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução, saber aonde ela conduz, a fim de participar na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós dessa ascensão grandiosa. Nosso dever é traçar a trajetória à humanidade futura, da qual ainda faremos parte integrante, como nolo ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes instrutores invisíveis, e como a natureza o ensina também por seus milhares de vozes, pelo renovamento perpétuo de todas as coisas, aqueles que a sabem estudar e compreender. Vamos, pois, para o futuro, para a vida sempre renascente, pela via imensa que nos abre um espiritualismo regenerado. Fé no passado, fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova, sacudi vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem, escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Paris, 1908. Leon Denis. Primeira parte. O problema do ser. A evolução do pensamento. Uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento, como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Essa compreensão geral do universo e da vida foi expressa de mil maneiras, sobre mil formas diversas no passado. Ela o é hoje, em termos mais amplos, e o será sempre com mais amplitude, à medida que a humanidade for subindo os degraus de sua ascensão. A ciência vê alargar-se, sem cessar, seu campo de exploração, todos os dias, com o auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam já há muito tempo o espírito discernira. Mas o que esses instrumentos verificam já há muito tempo o espírito discernira
porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência, a vontade que os dirige. A ciência é incerta e imutável, renova-se sem cessar. Os seus métodos, teorias e cálculos, com grande custo arquitetados, desabam ante uma observação mais atenta ou uma indução mais profunda para dar lugar a novas teorias que não terão maior que não terão maior estabilidade. A teoria do átomo indivisível, por exemplo, que há 2000 anos servia de base à física e à química, é atualmente qualificada como hipótese e puro romance pelos nossos químicos mais eminentes. Quantas decepções análogas não têm demonstrado no passado a fraqueza do espírito científico, que só chegará à realidade quando se elevar acima da miragem dos fatos materiais, para estudar as causas e as leis. Dessa maneira foi que a ciência pôde determinar os princípios imutáveis da lógica e das matemáticas. Não sucede o mesmo nos outros campos de investigação. Na maior parte das vezes, o sábio para eles leva os seus preconceitos, tendências, práticas rotineiras, todos os elementos de uma individualidade acanhada, como se pode verificar no domínio dos estudos psíquicos, principalmente na França, onde até agora poucos sábios houve bastante corajosos e suficiente ilustrados para seguirem a estrada já amplamente traçada pelas mais belas inteligências de outras nações. Não obstante, o espírito humano avança passo a passo no conhecimento do ser e do universo. O nosso saber, quanto à força e à matéria, modifica-se dia a dia. A individualidade humana revela-se com aspectos inesperados. À vista de tantos fenômenos verificados experimentalmente, em presença dos testemunhos que de toda parte se acumulam, nenhum espírito perspicaz pode continuar a negar a realidade da outra vida, a esquivar-se as consequências e as responsabilidades que ela acarreta. O que dizemos da ciência poder-se-ia igualmente dizer das filosofias e das religiões que se têm sucedido através dos séculos. Constituem elas outros tantos estádios ou trechos percorridos pela humanidade. Ainda criança, elevando-se a planos espirituais cada vez mais vastos e que se ligam entre si. No seu encadeamento, essas crenças diversas nos aparecem como o desenvolvimento gradual do ideal divino que o pensamento reflete com tanto mais brilho e pureza, quanto mais delicado e perfeito se vai tornando. É essa a razão pela qual as crenças e os conhecimentos de um tempo ou de um meio parecem ser, para o tempo ou o meio onde reinam a representação da verdade, tal qual a podem alcançar e compreender os homens dessa época, até que o desenvolvimento das suas faculdades e consciências os torne capazes de perceber uma forma mais elevada, uma radiação mais intensa dessa verdade. Sobre esse ponto de vista, o próprio feiticismo, apesar dos seus ritos sangrentos, tem uma explicação. É o primeiro balbuciar da alma infantil, ensaiando-se para soletrar a linguagem divina e fixando em traços grosseiros, em formas apropriadas ao seu estado mental, a concepção vaga, confusa, rudimentar de um mundo superior. O paganismo representa uma concepção mais elevada, pois que é mais antropomórfica. Nele os deuses são semelhantes aos homens, têm todas as suas paixões, todas as suas fraquezas, mas agora a noção do ideal se aperfeiçoa com a do bem. Um raio de beleza eterna vem fecundar as civilizações no berço. Mais acima vem a ideia cristã, essencialmente feita de sacrifício e abnegação. O paganismo grego era a religião da natureza radiosa. O cristianismo é a da humanidade sofredora, religião das catatumbas, das criptas e dos túmulos, nascida na perseguição e na dor, conservando o cunho da sua origem. Reação necessária contra a sensualidade pagã,
tornar-se-á ela, pelo seu próprio exagero, impotente para vencê-la, porque, com o ceticismo, a sensualidade renascerá. O cristianismo, na sua origem, deve ser considerado como o maior esforço tentado pelo mundo invisível para comunicar ostensivamente com a nossa humanidade. É, segundo a expressão de F. Myers, a primeira mensagem autêntica do além. Já as religiões pagãs eram ricas de fenômenos ocultos de toda espécie e de fatos de adivinhação, mas a ressurreição, isto é, as aparições do Cristo materializado depois de ter morrido, constituem a mais poderosa manifestação de que os homens têm sido testemunhas. Foi o sinal de uma entrada em cena do mundo dos espíritos. Entrada que, nos primeiros tempos cristãos, se produziu de mil maneiras. Dissemos, em outra parte, como e porque pouco a pouco foi descendo de novo o véu do além e o silêncio se fez, salvo para alguns privilegiados, videntes, estáticos, profetas. Assistimos hoje a uma nova florescência do mundo invisível na história. As manifestações do além, de passageiras e isoladas, tendem a converter-se em permanentes e universais. Entre os dois mundos desdobra-se um caminho, a princípio simples, carreiro, estreita senda, mas que se alarga, melhora pouco a pouco e que se tornará estrada larga e segura. O cristianismo teve como ponto de partida fenômenos de natureza semelhante aos que se verificam em nossos dias, no domínio das ciências psíquicas. É por esses fatos que se revelam a influência e a ação de um mundo espiritual, verdadeira morada e pátria eterna das almas. Por meio deles, rasga-se um clarão azul na vida infinita. Vai renascer a esperança nos corações angustiados e a humanidade vai reconciliar-se com a morte. As religiões têm contribuído poderosamente para a educação humana. Têm oposto um freio às paixões violentas, à barbárie das idades de ferro e gravado fortemente a noção moral no íntimo das consciências. A estética religiosa criou obras-primas em todos os domínios. Teve parte ativa na revelação de arte e beleza que prossegue pelos séculos além. A arte grega criara maravilhas. A arte cristã atingiu o sublime das catedrais góticas que se erguem, bíblias de pedra sobre o céu, com as suas altaneiras torres esculpidas, suas naves imponentes, cheias de vibrações dos órgãos e dos cantos sagrados, suas altas ogivas, de onde a luz desce em ondas e se derrama pelos afrescos e pelas estátuas. Mas o seu papel está a terminar, visto que atualmente ou se copia a si mesma ou, exausta, entra em descanso. O erro religioso, principalmente o católico, não pertence à ordem estética, que não engana, é de ordem lógica. Consiste em encerrar a religião em dogmas estreitos, em moldes rígidos, enquanto o movimento é a própria lei da vida. O catolicismo imobilizou o pensamento em vez de provocar-lhe o voo. Esta está na natureza do homem exaurir todas as formas de uma ideia, ir até os extremos antes de prosseguir o curso normal da sua evolução. Cada verdade religiosa afirmada por um inovador enfraquece-se e altera-se com o tempo, por serem quase sempre incapazes os discípulos de se manterem na altura a que o mestre os atraíra. Desde esse momento, a doutrina torna-se uma fonte de abusos e provoca pouco a pouco um movimento contrário, no sentido do ceticismo e da negação. A fé cega sucede à incredulidade. O materialismo faz sua obra e somente quando ele mostra toda a sua impotência na ordem social é que se torna possível uma renovação idealista. Correntes diversas, judaica, helênica, gnóstica, misturam-se e chocam-se desde os primeiros tempos do cristianismo, na esteira da religião nascente. Declaram-se cismas, sucedem-se rupturas, conflitos no meio dos quais o pensamento do Cristo se vai a pouco velando e obscurecendo. Mostramos quais as alterações, as acomodações sucessivas de que foi objeto a doutrina cristã na sucessão dos tempos.
O verdadeiro cristianismo era uma lei de amor e liberdade. As igrejas fizeram dele uma lei de temor e de escravidão. Daí o se afastarem gradualmente da igreja os pensadores. Daí o enfraquecimento do espírito religioso. Com a perturbação que invadiu os espíritos e as consciências, o materialismo ganhou terreno. A sua moral que pretende fóruns de científica, que proclama a necessidade da luta pela vida, o desaparecimento dos fracos e a seleção dos fortes reina hoje, quase como soberana, tanto na vida pública quanto na vida privada. Todas as atividades se aplicam à conquista do bem-estar e dos gozos físicos. Por falta de preparação moral e de disciplina, a alma perde as suas energias. Insinuam-se por toda parte o mal-estar e a discórdia, na família e na nação. É, dizíamos, um período de crise. Não obstante as aparências, nada morre, tudo se transforma e renova. A dúvida que assedia as almas em nossa época prepara o caminho para as convicções de amanhã, para a fé inteligente e esclarecida que há de reinar no futuro e estender-se a todos os povos, a todas as raças. Embora jovem e dividida pelas necessidades de território, de distância, de clima, a humanidade começou a ter consciência de si mesma. Acima e fora dos antagonismos políticos e religiosos, constituem-se agrupamentos de inteligências, homens preocupados com os mesmos problemas, aguilhoados pelos mesmos cuidados, inspirados pelo invisível, trabalham numa obra comum e procuram as mesmas soluções. Pouco a pouco vão aparecendo, fortificando-se, aumentando os elementos de uma ciência psicológica e de uma crença universal. Um grande número de testemunhas imparciais vê nisso o prelúdio de um movimento do pensamento tendendo a abranger todas as sociedades da Terra. A ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo inferior e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode-se dizer que a religião é o esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna e divina. É essa a razão pela qual haverá sempre religiões e cultos, cada vez mais liberais e conforme as leis superiores da estética, que são a expressão da harmonia universal. O belo, nas suas regras mais elevadas, é uma lei divina, e as suas manifestações em relação com a ideia de Deus revestirão forçosamente um caráter religioso. À proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. Assistimos ao prelúdio de uma dessas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Já não tem somente homens por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nova dispensão tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo a sua ação em toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Sobre todos os pontos aparece um novo espiritualismo. E, imediatamente, surge a pergunta: que és tu, ciência ou religião? Espíritos de pouco alcance, credes então que o pensamento há de seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado? Até aqui, todos os domínios intelectuais têm permanecido separados uns dos outros, cercados de barreiras, de muralhas, a ciência de um lado, a religião do outro. A filosofia e a metafísica estão eriçadas de sarças impenetráveis. Quando tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma, como no do universo, o espírito de sistema tudo complicou, apoucou, dividiu. A religião foi emparedada no sombrio ergástulo dos dogmas e dos mistérios. A ciência foi enclausurada nas mais baixas camadas da matéria. Não é essa a verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Bastará nos elevemos acima dessas classificações arbitrárias para compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais alta. A nossa ciência, posto que elementar, quando se entrega ao estudo do espaço e dos mundos, não provoca, desde logo e imediatamente,
um sentimento de entusiasmo, de admiração quase religiosa? Lede as obras dos grandes astrônomos, dos matemáticos de gênio, dir-vos-ão que o universo é um prodígio de sabedoria, de harmonia, de beleza, e que já na penetração das leis superiores se realiza a união da ciência, da arte e da religião pela visão de Deus na sua obra. Chegando a essas alturas, o estudo converte-se em contemplação e o pensamento em prece. O espiritualismo moderno vai acentuar, desenvolver essa tendência, dar-lhe um sentido mais claro e mais rigoroso. Pelo lado experimental, ainda não é mais do que uma ciência. Pelo lado objetivo das suas investigações, penetra nas profundezas invisíveis e eleva-se até aos mananciais eternos, donde dimanam toda a força e toda a vida. Por essa forma, une o homem ao poder divino e torna-se uma doutrina, uma filosofia religiosa. É, além disso, o laço que reúne duas humanidades. Por ele, os espíritos prisioneiros na carne e os que estão livres chamam e respondem uns aos outros. Entre eles estabelece-se uma verdadeira comunhão. Cumpre, pois, não ver nele uma religião no sentido restrito, no sentido atual dessa palavra. As religiões do nosso tempo querem dogmas e sacerdotes, e a doutrina nova não os comporta. Está patente a todos os investigadores. O espírito de livre crítica, exame e verificação preside as suas investigações. Os dogmas e os sacerdotes são necessários e seloam por muito tempo ainda as almas jovens e tímidas, que todos os dias penetram no círculo da vida terrestre e não se podem reger por si nem analisar as suas necessidades e sensações. O espiritualismo moderno dirige-se principalmente às almas desenvolvidas, aos espíritos livres e emancipados, que querem por si mesmos achar a solução dos grandes problemas e a fórmula do seu credo. Oferece-lhes uma concepção, uma interpretação das verdades e das leis universais baseada na experiência, na razão e no ensino dos espíritos. Acrescentai a isso a revelação dos deveres e das responsabilidades, única condição que dá base sólida ao nosso instinto de justiça. Depois, com a força moral, as satisfações do coração e a alegria de tornar a encontrar, pelo menos com o pensamento, algumas vezes até com a forma, os seres amados que julgávamos perdidos. A prova da sua sobrevivência junta-se à certeza de irmos ter com eles e com eles reviver vidas inumeráveis, vidas de ascensão, de felicidade ou de progresso. Assim esclarecem-se gradualmente os problemas mais obscuros, entreabre-se o além, o lado divino dos seres e das coisas se revela. Pela força desses ensinamentos, a alma humana cedo ou tarde subirá e, das alturas a que chegar, verá que tudo se liga, que as diferentes teorias contraditórias e hostis na aparência não são mais do que aspectos diversos de um mesmo todo. As leis do majestoso universo resumir-se-ão para ela numa lei única, força ao mesmo tempo inteligente e consciente, modo de pensamento e ação. Por ela, achar-se-ão ligados numa mesma unidade poderosa todos os mundos, todos os seres associados numa mesma harmonia, arrastados para o mesmo fim. Dia virá em que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia. Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz, e será então a vida, o esplendor do Espírito, o reinado do conhecimento. Nesse acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos, as filosofias, o rigor das suas deduções lógicas, a poesia, a irradiação das suas luzes e a magia das suas cores. A religião juntar-se-lhe-á as qualidades do sentimento e a noção da estética elevada. Assim, realizar-se-á a beleza na força e na unidade do pensamento. A alma orientar-se-á para os mais altos cimos,
mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência na sua ascensão para a conquista do bem e da verdade. O critério da doutrina dos espíritos. O espiritualismo moderno baseia-se num completo conjunto de fatos, uns simplesmente físicos, revelam-nos a existência e o modo de ação de forças por muito tempo desconhecidas. Outros têm um caráter inteligente, tais são a escrita direta ou automática, a tipologia, os discursos pronunciados em transe ou por incorporação. Todas estas manifestações já passamos em revista, analisando-as noutra parte. Vimos que são acompanhadas frequentes vezes de sinais de provas que estabelecem a identidade e a intervenção de almas humanas que viveram na Terra e às quais a morte deu a liberdade. Foi por meio desses fenômenos que os espíritos espalharam os seus ensinamentos no mundo, e esses ensinamentos foram, como veremos, confirmados em muitos pontos pela experiência. O novo espiritualismo dirige-se, pois, conjuntamente aos sentidos e à inteligência. Experimental, quando estuda os fenômenos que lhe servem de base. Racional, quando verifica os ensinamentos que deles derivam e constituem um instrumento poderoso para a indagação da verdade, pois que pode servir simultaneamente em todos os domínios do conhecimento. As revelações dos Espíritos, dizíamos, são confirmadas pela experiência. Eles ensinaram-nos teoricamente e demonstraram praticamente desde 1850 a existência de forças imponderáveis, dando-lhes o nome de fluidos que a ciência rejeitava então a priori. Depois dos estudos e das demonstrações do Sr. William Crookes, entre os sábios que gozam de grande autoridade, este foi o primeiro a verificar a realidade dessas forças, e a ciência atual, dia a dia, vai reconhecendo a sua importância e variedade, graças às descobertas célebres de Hertz, Becquerel, Curie e Le Bon, etc. Os espíritos afirmavam e demonstravam a ação possível da alma sobre a alma, em todas as distâncias, sem o auxílio dos órgãos. Não obstante, essa ordem de fatos levantava oposição e incredulidade. Ora, os fenômenos da telepatia, da sugestão mental, da transmissão do pensamento, observados e provocados hoje em todos os meios, vieram aos milhares confirmar essas revelações. Os espíritos ensinavam a preexistência, a sobrevivência, as vidas sucessivas da alma, e eis que as experiências de Colavida e Marata, as do Coronel de Rochas, as minhas, etc., estabeleceram que não somente a lembrança das menores particularidades da vida atual, até a mais tenra infância, mas também a das vidas anteriores, estão gravadas aos reconditos da consciência. Um passado inteiro, velado no estado de vigília, reaparece, revive no estado de transe. Com efeito, essa rememoração pode ser reconstituída num certo número de pacientes adormecidos, como mais tarde o estabeleceremos quando mais especialmente tratarmos dessa questão. Vê-se, pois, que o espiritualismo moderno não pode, a exemplo das antigas doutrinas espiritualistas, ser considerado como pura concepção metafísica. Apresentar-se com um caráter muito diverso e corresponde às exigências de uma geração educada na escola do criticismo e do racionalismo, a qual os exageros de um misticismo mórbido e agonizante tornaram desconfiada. Hoje, já não basta crer, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem probabilidade de triunfar se não tiver por base uma demonstração que seja ao mesmo tempo lógica, matemática e positiva, e se, além disso, não a coroar uma sensação que satisfaça a todos os nossos instintos de justiça. Se alguém disse Leibniz quisesse escrever como matemático sobre filosofia
e moral, poderia, sem obstáculo, fazê-lo com rigor. Mas acrescenta Leibniz, raras vezes tem sido isso tentado, e ainda menos com bom resultado. Pode-se observar que estas condições foram perfeitamente preenchidas por Allan Kardec, na magistral exposição por ele feita em O Livro dos Espíritos. Esse livro é resultado de um trabalho imenso de classificação, coordenação e eliminação que teve por base milhões de comunicações de mensagens provenientes de origens diferentes, desconhecidas uma das outras, obtidas em todos os pontos do mundo e que o eminente compilador reuniu depois de se ter certificado da sua autenticidade. Tendo o cuidado de pôr de parte as opiniões isoladas, os testemunhos suspeitos, conservou somente os pontos em que as afirmações eram concordes. Falta muito para que fique terminado esse trabalho, que desde a morte do grande iniciador não sofreu interrupção. Já possuímos uma síntese poderosa, cujas linhas principais Kardec traçou e que os herdeiros do seu pensamento se esforçam por desenvolver com o concurso do invisível. Cada um traz o seu grão de areia para o edifício comum, para esse edifício cujos fundamentos a experimentação científica torna cada dia mais sólidos, mas cujo remate elevar-se-á cada vez mais e mais alto. Há 30 anos que, sem interrupção, eu mesmo posso dizê-lo, tenho recebido ensinamentos de guias espirituais que não têm cessado de me dispensar sua assistência e conselhos. As suas revelações tomaram caráter particularmente didático no decurso de sessões que se sucederam no espaço de 8 anos e das quais muitas vezes falei numa obra precedente. No livro de Allan Kardec, o ensino dos espíritos é acompanhado para cada pergunta de considerações, comentários e esclarecimentos que fazem sobressair com mais nitidez a beleza dos princípios e a harmonia do conjunto. Aí é que se mostram as qualidades do autor. Esmerou-se ele, antes de tudo, em dar sentido claro e preciso às expressões que habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico. Depois, em definir bem os termos que podiam ser interpretados em sentidos diferentes. Ele sabia que a confusão que reina na maioria dos sistemas provém da falta de clareza das expressões usadas pelos seus autores. Outra regra não menos essencial em toda a exposição metódica e que Allan Kardec escrupulosamente observou é a que consiste em circunscrever as ideias e apresentá-las em condições que as tornem bem compreensíveis para qualquer leitor. Enfim, depois de ter desenvolvido essas ideias numa ordem e concatenação que as ligavam entre si, soube deduzir conclusões que constituem já na ordem racional e na medida das concepções humanas uma realidade, uma certeza. Por isso, nos propomos adotar aqui os termos, as vistas, os métodos de que se serviu Allan Kardec, como sendo os mais seguros, reservando-nos ou acrescentar ao nosso trabalho todos os desenvolvimentos que resultaram das investigações e experiências feitas nos 50 anos decorridos desde o aparecimento das suas obras. Por tudo quanto acabamos de dizer, vê-se que a doutrina dos espíritos, da qual Kardec foi o intérprete e o compilador judicioso, reúne, do mesmo modo que os sistemas filosóficos mais apreciados, as qualidades essenciais de clareza, lógica e rigor. Mas o que nenhum outro sistema podia oferecer é o importante conjunto de manifestações por meio das quais essa doutrina se afirmou a princípio no mundo e pôde, depois, ser posta à prova dia a dia, em todos os meios. Ela se dirige aos homens de todas as classes, de todas as condições, não somente aos seus sentidos e à sua inteligência, mas também ao que neles há de melhor. A sua razão, a sua consciência, não constituem na sua união essas íntimas potências um critério do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, mais ou menos claro ou velado, sem dúvida, segundo o adiantamento das almas, mas que em cada uma delas se encontram como reflexo da razão eterna da qual elas emanam? Há duas coisas na doutrina dos espíritos: uma revelação do mundo espiritual e uma descoberta humana, isto é, de uma parte, um ensinamento universal, extraterrestre, idêntico a si mesmo nas suas partes essenciais,
e no seu sentido geral. Da outra, uma confirmação pessoal e humana, que continua a ser feita segundo as regras da lógica, da experiência e da razão. A convicção que daí deriva fortalece-se e cada vez mais se torna mais rigorosa, à proporção que as comunicações aumentam em número e que, por isso mesmo, os meios de verificação se multiplicam e estendem. Até agora, só tínhamos conhecido sistemas individuais, revelações particulares. Hoje são milhares de vozes, as vozes dos defuntos que se fazem ouvir. O mundo invisível entra em ação e no número dos seus agentes. Espíritos iminentes deixam-se reconhecer pela força e beleza dos seus ensinamentos. Os grandes gênios do espaço, movidos por um impulso divino, vêm guiar o pensamento para cumes radiosos.